é castelo forte, mão, defesa e armamento. Bom dia, amigo, amiga, membro. Quero vir e te saudar com a passagem bíblica do livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 22, que nos diz: Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Mais uma vez a passagem faz referência à esposa de Finéias. E ali nós podemos perceber toda a sua dor, todo o seu amargor e a vontade que ela tinha de morrer, pois o seu sogro, seu esposo havia falecido. Mas na visão dela, a glória de Deus, o poder divino havia abandonado Israel, porque a arca da aliança não estava mais em seu meio. Através desta realidade que a mulher de Finéias passou, nós podemos perceber um grande erro que foi cometido naquela época, pois ela confiou que aquela arca, que aquele objeto continha todo o poder de Deus. Na verdade, a arca era importante, ela era um sinal da força divina. Lá dentro havia as placas dos mandamentos. No entanto, aquele objeto não era Deus. A glória divina não pode ser, por sua vez, aprisionada a um objeto. Ela vai muito além do que isso. É um grande erro quando se imagina essas questões. Não é à toa que o primeiro mandamento trabalha tão forte a importância de não se fazerem imagens, esculturas, nada como a referência a Deus. Que Deus não quer a idolatria, Ele não quer a adoração a objetos, pois é terrível quando as pessoas se prendem a isso e não se lembram que o nosso Senhor é muito maior do que tudo isso. Nesse sentido, nós também temos um exemplo histórico. Os povos francos que habitavam essa região da França e de outros lugares ali ao redor, eles também tinham aquela crença de árvores sagradas. Por sua vez, quando os primeiros missionários cristãos entravam nessas regiões, eles, com a ajuda do exército, cortavam estas árvores sagradas, derrubando-as no chão e as queimando, mostrando desta forma que elas não tinham nenhum poder, que elas não tinham nada de sagrado. No entanto, tanto aqueles povos como também muitas pessoas ainda hoje, elas aprisionam a Deus, a objetos, a outras coisas, que não fecham com o que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos fazê-lo. Ainda hoje, quantos são as pessoas que têm aquela ideia, Deus está somente na igreja? Claro que na igreja, Deus se manifesta através da sua palavra, através do poder do Espírito Santo. Mas esse poder não é só manifestado num templo, numa localidade. Ele pode ser feito em qualquer outro lugar. Deus vai além das construções humanas. Ele não se deixa prender. De igual forma, muitas vezes também não conseguimos entender os planos do nosso Senhor, pois os seus pensamentos são muito maiores, muito superiores do que os nossos como seres humanos. O que nós podemos fazer é crer, é confiar, é esperar que mesmo quando as coisas estão extremamente feias, que Ele ainda vai agir, que ainda vai nos salvar, que Ele vai nos auxiliar. O erro da esposa de Finéias foi isso. Ela não confiou de forma plena no Senhor. Ela confiou somente num objeto. E a partir daquele momento que esse objeto foi roubado, que ele foi levado adiante, na cabeça dela também o poder de Deus sumiu entre o povo. A glória de Deus, ela ainda está presente em nosso meio. E nós há anos não temos mais nem sequer notícias da Arca da Aliança ou da Arca de Deus. Mas a nossa fé, ela sobreviveu muito além desse objeto, porque Deus, pelo poder do Espírito Santo, continua ainda tocando o coração de muitas pessoas. Que todos nós possamos continuar firmes e fortes, mantendo a nossa fé viva, não presa em objetos, mas sempre de novo orando
e confiando nesse Senhor, que não pode ser preso, mas que pode ser sim amado e por sua vez também ser voltado com o nosso coração. Que possamos ficar firmes e fortes neste propósito. Amém.